Bom, boa noite, gente. A gente vai iniciar agora a nossa live com o tema Desafios da implantação da LGPD em serviços de hemoterapia. Queria dar as boas-vindas a todo mundo e a Daniela Campos, que é a nossa convidada hoje. A Daniela é nossa gerente de compliance na GSH Corp e de PO, tá? Ela também é mestre em sistemas de gestão, tem especialização em compliance, privacidade e proteção de dados. Daniela, eu queria avisar também que a live vai ficar gravada, tá? E depois vai estar disponível no canal da GSH, no YouTube. É com você, Dani, pode começar. Tá no mudo, Dani, tem que ativar aí o som. Bom, obrigada, Júlia. Pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo por estar participando hoje desse bate-papo, né? É um desafio hoje para as empresas, então super pertinente esse bate-papo da gente trocar a experiência de como é que tem sido, não só para a área de hemoterapia, mas para a área de saúde em geral. Então, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, depois vocês podem perguntar no chat, enfim, que a gente tenta responder no decorrer da live ou no final dela. Bom, aqui nós temos o nosso resumo da nossa agenda sobre um panorama sobre a privacidade e a proteção de dados no mundo, legislação, decretos e portarias que faz em volta desse assunto, conceitos gerais e desafios, né, com um detalhamento um pouco dos desafios encontrados especificamente dentro da nossa área. Eu começo com uma pergunta sobre por que estamos aqui? Por que hoje nós decidimos fazer uma live sobre esse tema? Nós somos uma plataforma de gestora de serviços especializados em saúde dedicada a fornecer e apoiar diagnósticos e tratamentos para pacientes de sistema de saúde. Nós estamos falando de saúde, pacientes, pessoas. Saúde é direito de todos. Privacidade é direito de todos. Eu coloquei aqui, mais para frente, sobre exatamente o histórico de como que a gente chegou onde nós estamos hoje, quando a gente tem uma lei específica sobre tratar a privacidade e a proteção do dado. Por que isso é tão importante? O desenvolvimento e a evolução tecnológica que propiciou toda essa necessidade de ter uma proteção. Por que o dado é tão importante? Né? E o dado é de quem? O dado é nosso, é meu, é de vocês, dos pacientes, dos doadores. Então, existe uma real demanda de proteção, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos entender o impacto que pode causar e propiciar a proteção do paciente, do doador, que é um desafio para a hemoterapia e não poderia deixar de ser agora com esse desafio, que é fazer toda a adequação, toda a proteção do dado de todo mundo, né? E tem outra característica, os dados de saúde, eles são diferentes de qualquer outro dado. Por sua essência, eles são sensíveis, né? Então, é um desafio muito grande. Trabalhar numa área, atuar prestando serviços de saúde, nós estamos exatamente lidando com o que é mais sensível de informação. Inclusive, saiu um dado, lá na frente nós vamos mostrar isso, que fala que hoje um dado de saúde, ele na Dark Web, ele tem mais valor do que o próprio dado financeiro, porque o dano a longo prazo, ele pode ser ainda maior. Então, realmente, nós temos um desafio e temos que entender todo esse cenário aliado com conceitos da área médica, da área de saúde, que já existiam de proteção. Então, é por isso que nós estamos aqui. Bom, aqui eu trouxe uma atualização de um mapa de privacidade e proteção de dados no mundo, apenas para visualização sobre o andamento, como é que está, onde é mais forte, onde é robusto. Nós temos um conceito de moderado, tá? Esse site ele é um site mundial que aborda o tema de privacidade e proteção. Existe uma série de publicações, de multas, ele tem um radar com as multas aplicadas no mundo inteiro, em momento real. Então, é um site muito interessante que está sempre atualizado sobre a evolução. Então, a gente não está falando de uma esfera brasileira, de uma esfera local, né? Não tem como fugir. A gente precisa realmente, se a gente lida com pessoas do mundo inteiro, se a gente lida com fornecedores, nós precisamos estar adequados. Então, o cenário mundial, ele é um cenário de evolução. Aqui
eu trago uma linha do tempo, na verdade, uma evolução da privacidade de dados, não só de uma forma genérica, mas eu também trouxe algumas normas, algumas legislações específicas que impactam a área de saúde, que é para a gente conseguir fazer essa sinergia e entender a evolução, entender a necessidade e da onde por que nós estamos aqui. Porque muitas vezes nós imaginamos que a LGPD é algo novo, mas a LGPD, na verdade, ela já começou, ela vinha de outras formas, com outras legislações, com outras normas. Então, hoje nós temos um cenário muito mais robusto, que justifica tudo que tem acontecido em torno da proteção do dado. Eu trago aqui, interessante, de 1890, a primeira vez que foi falado sobre o direito da privacidade, né? Era chamado direito de ser deixado em paz, que focava exatamente na proteção do direito das pessoas de terem a sua privacidade. Então, você veja que é em 1890, então a gente já fala do conceito de privacidade, da importância, do impacto na vida do ser humano há muito tempo. E aí nós começamos a evolução. Em 1990, tem o Código do Consumidor, que regulamenta o banco de dados, uma vez que a relação do consumo entre pacientes e prestadores de serviços de saúde, existe esse consumo, então teve uma legislação do Código de Defesa do Consumidor, resolução do CFM Prontuários Eletrônicos, falando pela primeira vez sobre prontuários eletrônicos. Em 2011, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que também ela foca muito, determina como é que pode ser, como é que deve ser para manter essa segurança. Nós tivemos em 2012 uma lei muito importante sobre ataque cibernético, que foi a lei chamada Lei de Carolina Dickmann. Logo após a divulgação de imagens delas por um hacker, então houve essa lei que foi muito importante para poder tornar crime a invasão do computador, né? Pode parecer, mas isso já não era óbvio? Não tinha uma tipificação penal, então a evolução, como eu falei, os acontecimentos foram surgindo e nós fomos evoluindo. Nós tivemos em 2018 a LGPD, que ela passou a entrar em vigor sob as sanções somente em 2021. Nós tivemos o Marco Civil da Internet, também que estabelece princípios, direitos e deveres para os internet do Brasil. Também foi muito importante, na verdade, esse Marco Civil. Esse Marco Civil da Internet, ele veio numa época onde teve uma série de notícias de possíveis invasões dos Estados Unidos no governo brasileiro, para pegando dados. Então, assim, sempre nós tivemos vários acontecimentos em torno dessas legislações, né? Nós tivemos em 2018 outra lei do prontuário para prontuário digital. Em 2021, nós temos uma regulamentação que fala disciplina, emissão de documentos médicos eletrônicos. 2022, regulamenta a telemedicina no Brasil, resolução 2314. 2011, RDC 567, 2022, aliás, dispõe sobre a regularização do software como dispositivo médico. E em 2022 nós temos a LGPD como direito fundamental, que foi muito importante, é uma emenda constitucional muito importante, e a transformação da NPD em autarquia, né? São os últimos acontecimentos. Quando a gente encara esse histórico, né? Essa evolução, essa linha do tempo, a gente consegue observar aqui muita coerência, porque a tecnologia avançou absurdamente, e quando a gente fala de proteção de dados, nós estamos falando muito, mas muito relacionado a dados que circulam através de sistemas, circulam através com tecnologia. Então, a forma de invadir o dado de uma forma eletrônica é a forma mais comum, né? É óbvio que existem outras maneiras, mas o que acontece, o que é mais perigoso pela tramitação de informação, sem dúvida alguma, através de sistemas, através de e-mails, através de formas, enfim, de tecnologia. Então, a proteção do dado, ela tem uma necessidade muito grande de ter uma força da segurança da informação, de segurança tecnológica. São fatores, são fontes de segurança que faz toda a diferença para que aquilo realmente aconteça, para que a lei consiga valer, né? Então, observem que nós temos aqui várias normativas relacionadas ao Conselho Federal de Medicina, à própria Anvisa. Então, nós temos aqui um arcabouço onde a área de saúde vislumbrou a necessidade de regulamentar questões que já estavam acontecendo, quando, por exemplo, o Covid foi simplesmente um avanço, a telemedicina ela teve que ser regulamentada de uma forma imediata, porque já estava acontecendo, né? Então, a gente está falando aqui hoje de um assunto que já acontece há muito tempo. Então, como é que está? Como é que nós estamos conseguindo lidar com isso no nosso dia a dia? Quais são os desafios realmente, né? Porque
acho que não cabe mais a gente falar muito sobre conceitos, sobre o que é, qual é o papel, o que significa o titular de dado. É claro que isso é sempre pertinente, isso é sempre importante, porque nem todo mundo é do ramo do direito, e, na verdade, acho que o profissional que lida com isso é um profissional multidisciplinar, mas nós precisamos entender quais são os desafios, onde estão as lacunas, né? E esse o nosso objetivo aqui hoje. Eu trouxe, para quem é do direito, conhece essa figura, que é a pirâmide de Kelsen, mas eu só trouxe para poder demonstrar de uma forma mais lúdica sobre a hierarquia, porque nós temos tantos decretos, tantas leis complementares, leis ordinárias, afinal de contas, para quem eu sigo, né? Então, eu acho que isso é muito específico da área de saúde, porque é uma área muito regulamentada. Então, é muito importante observar que cada regulamento, cada portaria, ela precisa respeitar a sua hierarquia. Então, hoje, a LGPD, ela tem o status de direito fundamental, ou seja, existe o artigo 5º, que possui uma série de direitos fundamentais, que todos nós temos direito. E agora, a proteção de dados faz parte desse rol. Então, nada pode sobrepor a isso, né? É um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. O que isso quer dizer para leigos? Nós precisamos entender, ok, eu tenho um decreto, eu tenho uma norma, mas se ele for contraditório em algum item com a LGPD, nós precisamos entender que aquela instrução, que aquela portaria, ela não está aderente, então ela passa a ser nula, ela realmente não é válida. Mas o que acontece na prática? Na prática, o que acontece é que hoje a LGPD ela tem vários conceitos, mas ela possui várias lacunas. Por exemplo, os estudiosos, os especialistas vêm falando constantemente sobre a necessidade de colocar uma parte específica de área de saúde, de tanto que existe uma demanda, de tanto que existe um cuidado, e existem vários conceitos que ficaram soltos e nós não temos como encaixar muito bem, existem várias interpretações diferentes. O que é comum em outras legislações, né? O que acontece com o decorrer da aplicabilidade acontecem jurisprudências, decisões que se transformam como base também para poder ajudar na interpretação no dia a dia. Bom, aqui, bem de linhas gerais com todo o contexto que nós falamos sempre, né, do que é, qual é o mundo que circula a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos controlador, conceito de definição de tipos de entidade, né, de definição de papel, controladores, operadores, quem é quem, tipos de dados, nós temos os dados sensíveis e os dados não sensíveis. Falamos de anonimização, pseudonimização, que são maneiras de você não identificar, não deixar possível o dado. Nós falamos de direitos dos titulares, de pacientes, de doadores, que é o nosso caso, né? Onde eles podem solicitar a eliminação, a portabilidade, a explicação sobre onde está o dado dele, princípios, o que rege o dado, né? Eu tenho que ter o princípio da necessidade, a finalidade, a adequação, eu preciso manter o dado minimamente no tempo necessário, eu preciso ter o cuidado, eu preciso estar justificado. E eu destaco aqui um conceito que é o conceito que nos aplica diretamente, né? Dados sensíveis. Dados pessoais sensíveis são os dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa ou política, filiação a sindicato, organização, caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida e à vida sexual. São dados cujo tratamento podem gerar discriminação do seu titular. Também são considerados sensíveis por sua criticidade, dados biométricos, impressão, enfim. Então, de fato, nós lidamos o tempo inteiro com os dados sensíveis. Existe uma série... Dani, só para fazer um parênteses aqui, eu acho que quando a gente vê, né, uma ficha que o doador, por exemplo, preenche, né, nos nossos serviços de hemoterapia, em qualquer serviço de hemoterapia, quer dizer, é uma quantidade enorme de dados sensíveis, né? Eu acho que é um dos locais onde, se não for o maior de todos, a concentração de dados sensíveis ali, porque realmente você faz uma pesquisa da vida, né, da vida, da saúde do doador. Então, assim, a gente, quando se deparou com essa ficha, né, a gente viu a relevância que né, e o desafio que a gente ia ter pela frente. Né? Sem dúvida. A área de saúde em si, né, não só a de hemoterapia, acho que ainda mais, porque existe uma criticidade na análise, na necessidade, existe uma sensibilidade muito grande. Né? Então, indiscutivelmente, o nosso risco é muito maior. E
em contrapartida, existe uma sinergia muito grande com o Código de Ética Médica, com a vida do médico, não só do médico, mas dos profissionais de saúde de uma maneira geral, onde a gente encontra falando sobre privacidade, sobre sigilo, preservação da intimidade do paciente, do consentimento de realização de procedimentos, legitimidade, necessidade, tudo isso já existe muito forte na cultura da área da saúde. Então, ao mesmo tempo que nós temos um desafio, nós temos um risco elevado, é de contrapesar, olha, então eu tenho isso, ok, mas existe uma cultura de proteção muito forte. Então, a gente precisa, talvez, entender o que pode ser feito de errado e o quanto que hoje o dado, ele é algo muito material, que pode causar um dano muito material no indivíduo. Então, e propiciar essa proteção, demonstrar que nós temos essa segurança, eu acho que agrega um valor muito grande à nossa prestação de serviços. Então, faz parte do pacote mandar a segurança para o doador. Bom, aqui nós temos para mim, é um dos grandes desafios da LGPD relacionada à área de saúde e à área de hemoterapia de uma forma geral. Nós temos 2 papéis definidos na lei, que é o papel de controlador e o papel de operador. O papel de controlador é quem detém o controle da informação. A GSH, ela possui o papel de controladora nas pacientes, nos doadores que entram no banco de sangue, que vão fornecer o seu sangue, vão lá e vão doar o seu sangue. A GSH, ela é controladora dos funcionários, para os colaboradores na qual trabalham dentro da GSH. Então, dentro desse papel, nós somos indiscutivelmente controladores. Em alguns momentos, dentro dos nossos hospitais, de acordo com alguns serviços, nós somos operadores. Quem opera o dado a pedido dos controladores. Mas vamos lá, mas nós também não temos que tratar o dado de uma forma única e precisa para executar nosso negócio, para fazer apuração do exame de sangue, para fazer análise devida. A gente não precisa, então nós não seríamos controladores em conjunto. Então, existe uma série de interpretações que são muito complexas. Nós temos alguns papéis como controlador e operador, que é o básico, controlador versus controlador, que é o relacionamento mais complexo, que muitas vezes nós podemos estar nesse local, porque ambas as partes elas são responsáveis, operador versus operador, onde apenas precisa garantir cada um seguir a regra. Então, o que acontece, né, no decorrer dessa aplicação da lei, no momento da adequação para a área de saúde especificamente, né, e até vou falar mais específico da área de hemoterapia, no decorrer de uma relação, daquele tratamento que pode durar anos, o papel ele pode mudar. No início da relação, nós podemos ser operadores, no meio da relação pode ter 2 controladores, porque pode necessitar fazer uma outra atividade, e no final não sermos nenhum nem outro e sermos uma outra relação. Então, a lei ela não fala sobre isso, ela apenas traz um conceito. E o que tem sido na prática vivido é exatamente essa dúvida. Nós temos o direito, ele é cheio de corrente, né? Geralmente, normalmente, o direito já é muito debatido, há muita subjetividade na interpretação, e quando há uma lei nova, né, ela tem muito mais esse tipo de questionamento, né, até posicionamentos, e cada um com a razão. Então, hoje nós temos situações em que realmente os especialistas falam, peraí, a NPD, você precisa regulamentar mais especificamente, porque nos casos das empresas de saúde, no decorrer, dão exemplos, a gente pode ter vários papéis, mas a lei não fala que nós podemos. Como é que nós vamos tipificar no contrato a forma única que nós seremos controlador, ponto, nós seremos operador e ponto? Não, é muito vivo. Isso tem acontecido na prática. Mas o que isso muda? Muito. A forma, o nosso papel pode mudar absurdamente a nossa responsabilidade, o nosso impacto, as multas, caso ocorra algum dano, né? Mais à frente também eu vou trazer o exemplo do que aconteceu esses dias sobre a questão da atriz, né, da Clara Castanho, e trazer esse exemplo, né, de como que a gente tem algumas questões que são muito questionáveis relacionadas a esse tema, de qual é o papel, né? Aqui nós temos um universo muito grande, né? Nós temos os pacientes, os titulares, nós temos as empresas, prestadores de saúde, nós temos a ANS, nós temos o plano de saúde e nós temos os hospitais.
Essa realidade nossa, enquanto serviço de hemoterapia, nós estamos dentro dos hospitais a maior parte do tempo. É uma relação ainda mais complexa, porque cada hospital tem uma forma de interpretar, cada hospital tem uma atuação específica no mercado, então nós precisamos ter um jogo de cintura e ter uma capacidade de analisar e de adotar uma premissa, né, para defender, e para a gente conseguir exercer nossas atividades de uma forma legal, né, de uma forma adequada. Então, existe de fato uma série de discussões a respeito. Sem dúvida alguma, esse tema, o papel do controlador e operador nas relações, de uma forma geral, especificamente para a área de saúde, é um desafio para a área. Bom, aí aqui tem alguns questionamentos, né? Qual é o limite da responsabilização? Já existem alguns artigos falando sobre a possibilidade de responsabilizar o médico ou profissional de saúde, né? Sobre será que realmente o médico, enquanto profissional de saúde que exerce de uma forma, já tem o código de ética médica, será que se ele efetuar o vazamento, se ele provocar o vazamento de dados, será que ele também não pode ser responsabilizado? Então, tudo isso são questões, são dúvidas que norteiam essa questão, devido à sua natureza, devido à sensibilidade, devido à quantidade de norma, de decreto, de toda a regulamentação da área, né, dos profissionais da área e com todo esse desafio, porque nós temos inúmeros sistemas, nós temos inúmeras informações circulando, como agir, como nos proteger, né? Qual é a cláusula contratual mais adequada? Indiscutivelmente, temos aqui outra questão que é colocada, operadores de fato, de direito. Será que os operadores realmente serão operadores ou na prática eles serão controladores? Tudo isso são questionamentos que os profissionais são inúmeras audiências públicas para poder a gente conseguir determinar e a gente se proteger. Dependendo do nosso papel, nós temos que ter muito mais cuidado na relação. É E aí, importante. Dani, desculpa, mas eu acho que um ponto que é relevante a gente destacar aqui também que é o seguinte: a LGPD ela se aplica tanto a pessoas jurídicas, a empresas, como é o caso da GSH, quanto a pessoas físicas também, né? Ela não tem a sua atuação limitada a empresas. É claro que quando você vai na parte das sanções, elas são muito mais direcionadas a empresas, né, que fala em multa do percentual do faturamento, em proibição do tratamento de dados, enfim, questões que vão estar muito mais ligadas à atuação de empresas do que de pessoas físicas, de médicos propriamente ditos. Mas isso não quer dizer que eles também não estejam, né, sujeitos à LGPD. E eu acho que, como você já colocou muito bem aqui, a questão de vazamento de dados de pacientes, por exemplo, é uma questão que é tratada, né, no sigilo médico, né, ele é tratado no Código de Ética Médica, então esse vazamento ele obviamente implica, né, numa violação desse dever, desse sigilo médico, além de ser também uma questão criminal, né, a violação de segredo profissional é também crime tipificado no Código Penal. Então, eu acho até que no exemplo que você vai trazer um pouco mais para frente, né, você tem diversas repercussões, desde natureza, né, criminal até uma questão de violação na LGPD. E eu acho também que um outro aspecto que é importante a gente falar aqui, que é uma outra discussão grande, uma outra crítica grande também que se faz à LGPD, é que ela não definiu, né, expressamente qual é o modelo de responsabilidade que ela está adotando. Né? Ela fala que ou seja o controlador, seja o operador, né, do dado, ele tem que indenizar, né, a quem ele causar, né, dano, no caso de tratamento indevido ou de vazamento, mas ele não fala se isso é uma responsabilidade subjetiva ou se é uma responsabilidade objetiva. Isso é um termo bem jurídico, enfim, bem conhecido, né, para quem é da área do direito, mas é uma distinção super importante. Né? Você, quando fala de responsabilidade objetiva, né, e tem alguns, eu acho que é a minoria que defende que a responsabilidade, no caso da LGPD, é objetiva, você fala em responsabilidade independente de culpa. Ou seja, independente de culpa, né, seja daquele operador ou seja do controlador daquele dado vazou, ele vai responder pelos prejuízos que ele causou, né, ao titular desses dados. Que é o modelo, por exemplo, de responsabilidade que existe no Código do Consumidor. Né? Se o consumidor adquire um produto com defeito, o fornecedor desse produto vai ter que responder, ainda que ele não tenha agido com culpa, enfim, seja um evento sobre o qual ele não tem nenhum tipo de ingerência. Agora, quando você fala de responsabilidade subjetiva, que eu acho que é um modelo que é mais defendido, né, que eu acho que vem sendo mais aceito, você está falando da quebra de deveres. Né? E a LGPD
é toda pautada, né, numa questão de observância desses deveres, de observância das boas práticas, né, no tratamento de dados. Então, quando demonstrado que essas boas práticas não foram observadas, aí sim, seja o hospital ou eventualmente o médico vai responder, né, vai ser obrigado a indenizar esse prejuízo que foi causado, vai ser multado, enfim, ou eventualmente até vai ter a sua penalidade atenuada em razão da observância de deveres das boas práticas previstos na LGPD. Né? Então, é claro que quando você tem, por exemplo, acho que aí no caso de um vazamento, né, absolutamente crítico de dados, né, intencional, de má fé, como é o caso que você vai botar um pouco mais para frente, né, eu acho que até independentemente do hospital eventualmente ter adotado todas as medidas, ter treinado seus funcionários, treinado os seus médicos, é o tipo de coisa que você não consegue evitar, né? Então, você como hospital talvez não tenha uma culpa nesse tipo de vazamento. Enfim, só para botar um pouco de lenha aí num assunto que é polêmico, que eu acho enfim, que diz respeito, sim, à LGPD, mas diz respeito, antes de tudo, né, à questão de violação de dever, né, profissional, né, inclusive crime de vazamento de segredo profissional. Perfeito. Bom, continuando, né, quando a gente fala sobre a evolução, né, eu até trouxe aqui nesse slide algumas referências que eu tinha colocado lá na frente, né, sobre a criação do lei do prontuário digital, a regulamentação e normatização da emissão de documentos médicos eletrônicos, a telemedicina, a regulamentação da telemedicina no Brasil, né, e agora a última RDC, que vai passar a vigorar a partir de 1º de julho, sobre a regularização de software como dispositivo médico. O que a gente está falando aqui, né, especificamente? A gente está falando do uso de tecnologia. A gente está falando do uso de tecnologia fundamental para salvar vidas. Não tem mais como falar sobre qualquer área, eu acho, de atuação, sem a utilização dos recursos, das maravilhas tecnológicas que fazem a nossa vida ser muito melhor, né? E a área de medicina, obviamente, a área de saúde, não poderia ser diferente, pelo contrário, né? A telemedicina foi fundamental na época do Covid, e os médicos começaram a fazer para poder atender, mesmo não tendo regulamentação para isso. Então, enfim, são inúmeros. Nossa prestação de serviço, nós temos vários desafios de crescimento na nossa área de hemoterapia, que a tecnologia ela é um recurso fundamental. Sem a tecnologia, nós não conseguimos. Mas, do outro lado, nós temos um número muito mais elevado de risco. Quanto mais tecnologia, quanto mais sistemas, mais circulação de dados. Quanto mais dados, mais risco, mais necessidade de proteção. São inúmeros hospitais, né? A cada hospital, a cada local, né, que eu presto serviço, eu tenho um sistema diferente e a cada sistema eu preciso me adequar. E algumas vezes eu preciso dar acesso ao meu sistema aos nossos parceiros. Então, imagine a quantidade, o tráfego, o risco ele aumenta muito, né? Quando eu preciso comunicar um sistema externo com o meu sistema, eu tenho que ter um nível de proteção muito robusto para eu conseguir comprovar, caso tenha algum problema, algum ataque, que eu fiz o meu papel de casa e eu também não quero que meu dado seja exposto. Então, de fato, garantir essa segurança, que é um direito hoje fundamental a todo cidadão, é um desafio muito grande. Não só, mais uma vez, para a área de saúde como um todo, mas a gente está falando dentro do nosso universo, porque nós temos uma atuação muito segmentada, muito espalhada, né? Então, assim, os nossos parceiros fazem parte do nosso sucesso. Então, essa tecnologia, fundamental para que isso aconteça, também é um grande risco. Então, e eu falei anteriormente, né, sobre como que hoje o dado de saúde com relação ao ataque cibernético ele é mais válido do que o próprio dado financeiro, né? Isso é muito doido, se você parar para pensar. Essa reportagem saiu em julho, né, da Forbes, e ela diz exatamente isso. O setor de saúde foi terceiro mais atacado em 2021. Essa constatação, né, saiu de um relatório anual sobre ataques cibernéticos e diz que foi a terceira mais atacada do Brasil, a área de saúde, né, por um tipo de ransomware que é um ataque específico, que você rouba o dado, que você manda um arquivo e aí a pessoa clica ou um link, enfim, que é o mais utilizado.
ficando atrás apenas do governo e da indústria. Até então, as empresas de saúde não se sentiam alvos por não lidarem com esse tipo, com dados bancários, né? Então, porém, as informações de um paciente não mudam nunca e podem nutrir detalhes para golpes ainda maiores do que um desvio de saldo bancário. E por esse dado no mercado, por esse motivo que o dado no mercado vale mais do que o de cartão de crédito, porque ele permite que você faça fraudes muito maiores do que realizar uma compra na internet ou um empréstimo. A partir do dado pessoal do paciente, é possível fraudar seguro de vida, por exemplo, com valores muito maiores do que um roubo de cartão. Então, em média, dados referentes histórico médico de um paciente valem na dark web em torno de 50 vezes mais do que dados bancários. Vejam isso. Então, nós temos ouro nas mãos. Os dados dos nossos pacientes podem mudar a vida de uma pessoa, né? Pode impactar de uma forma negativa. Então, nós podemos direcionar, uma farmacêutica mal intencionada pode privar a população de determinado remédio se ela tiver um dado estatístico grande de uma população. Nós temos um impacto pessoal na vida de alguém, caso um dado que eu tenho diabetes e a pessoa tem diabetes e o banco recebe essa informação, tem um algoritmo em que ele determine que uma pessoa de X idade, se ela tiver diabetes, que ela não tem condição de pegar um empréstimo para financiar a casa, ela tem esse empréstimo negado. Enfim, são inúmeras situações que podem acontecer com a disponibilização indevida, né? Então, realmente temos que ter muito cuidado. Então, por isso que a área de saúde, ela vai ter um olhar muito grande da NPD, né? Então, a gente precisa ter cuidado não só porque a gente não quer que isso aconteça, porque a gente se preocupa com a segurança do nosso doador, do nosso paciente, mas porque a gente realmente pode sofrer grandes penalizações. E, continuando, né, nós temos uma natureza também muito específica que os dados de saúde eles são interoperáveis, característica com a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto. Nós nem estamos falando do sistema público de saúde, que também tem o SUS, então nós temos uma troca de informação muito grande, né? A gente tem aqui um gráfico do Mapping sobre a quantidade de interfaces no hospital, sobre formas diferentes de relações em que ele precisa lidar, e são papéis diferentes, são operadores, controladores, como eu falei anteriormente. Então, nós, né, fazemos parte desse universo, nós precisamos entender qual é o nosso papel, nós precisamos tentar seguir uma premissa baseada com que vamos seguir, porque é mais seguro para a gente. Nosso papel no banco de sangue nos hospitais é um papel diferente. Nós temos um desafio muito grande na captação, né? Existe um desafio da área de hemoterapia para captar doadores de uma forma e manter a segurança. Nós temos esse trabalho, nós conseguimos atuar no mercado de uma forma segura e de uma forma com qualidade que nós fazemos, graças a esse cuidado. Então, o nosso cuidado na capacitação ele se torna ainda maior, porque é onde eu tenho mais contato com as pessoas, solicitando a doação. Então, nós temos, e a gente fala de quantitativo, né? Qual é o percentual? Nós temos cerca de 1,8% da população doadores. Nós temos 4 milhões de doadores. Então, nós estamos falando de muitos dados. E quanto maior nosso crescimento, maior o crescimento, inclusive, desse percentual de doação, maior a capacitação, mais parceiros de negócios, mais sistemas, mais trocas de informações. Então, o nosso controle, o nosso cuidado, ele não vai diminuir, ele só vai aumentar. Então, o desafio para a área de hemoterapia, assim como a área de saúde, sem dúvida nenhuma, é a gente entender o risco que a gente corre, entender que o crescimento ele é inerente, ele vai acontecer e a gente tem que crescer junto, inclusive nesse nosso cuidado. E quando a gente fala de segurança de tecnologia, de uso de tecnologia fundamental e indispensável, a gente está falando de segurança da informação, né, gente? Segurança da informação é um requisito básico para qualquer organização, é uma disciplina muito específica. São recursos tecnológicos que devem ser investidos, são cuidados, criptografias, enfim, N fatores, N comportamentos necessários para que ocorra a proteção e a segurança. Então, a gente pode falar, né, é comum afirmar que você pode ter segurança sem privacidade.
mas você não pode ter privacidade sem a segurança. Eu não consigo efetuar a privacidade do dado se eu não tiver um ambiente seguro, de fato. E quem cuida disso, né, é a tecnologia, é a segurança da informação. Então, a gente não tem jeito. Outro desafio é o investimento na área de segurança da informação, que é fundamental para eu conseguir garantir esse avanço de tecnologia, para poder suportar todo esse avanço. Bom, e aqui, finalizando, né, eu trago alguns fatos, eu trouxe algumas manchetes aleatórias, mas eu vou destacar o caso que eu comentei lá atrás, né, que a Júlia também ressaltou sobre esse caso que aconteceu da divulgação da Clara Castanho, né? Acredito que todos aqui devam saber que tomou conta do noticiário ultimamente, e que tem uma série de repercussões, né? A gente está falando aqui do profissional de saúde que já possui um código para ser seguido, não foi seguido. Nós temos o hospital enquanto controlador daquele dado, que não teve, ele teve culpa sobre a ação né, específica da funcionária? Não. Mas são várias esferas, não só relacionada à LGPD, nós temos vários questionamentos. Nesse momento, o hospital provavelmente vai utilizar de todos os seus controles para demonstrar que ele está fazendo o papel dele, que ele está treinando, que ele está controlando, que ele orientou e que ele não tem controle sobre a ação específica, né? Então, qual não tem controle sobre algum erro médico, sobre algum erro do profissional. Mas tudo que a gente pode fazer para evitar isso, a gente tem que fazer, porque o impacto, né? Eu acho, inclusive, que esse caso, a decisão desse caso, ela vai servir como base para ajudar na aplicação de outros casos semelhantes. Então, vai ser como a lei Carolina Dickmann, que surgiu muito baseado naquele acontecimento. Então, eu acho que esse acontecimento vai ser muito importante para a área de saúde, para definir, né, para sair uma decisão que vai seguir como um norte aí para muitas dúvidas que pairam sobre esse assunto. Bom, então, dentro do que nós conversamos, né, os desafios, de uma forma resumida, né, entendimento legal, respeitando a hierarquia, sobretudo do setor de saúde, né, que é um setor muito regulado, né, e o nosso setor de hemoterapia. E quando eu falo de entendimento legal, é atualização, porque é constante. Quando nós temos assuntos novos, né, no nosso regulamento, a gente tem uma enxurrada de informação. Eu possuo alguns grupos de PO, assim, nossa, são tantas informações semanais, são inúmeras informações, então a gente precisa tomar muito cuidado e se atualizar, né, do que tem, do que está acontecendo, de como que os nossos parceiros estão agindo, sempre ter uma sinergia muito forte para que a gente consiga falar a mesma língua, para que a gente consiga efetuar um trabalho mantendo o nosso padrão de qualidade, inclusive dentro de uma regulação, né? Então, é um desafio ter esse entendimento, ter essa compreensão. Adequar a toda a empresa, né? Treinamento constante da força de trabalho. A gente pode achar que isso é um detalhe, mas isso é que faz a diferença a longo prazo, né? É educar, adequar, fazer o que tem que ser feito, organizar a casa e fazer tudo que tem, treinar as pessoas, né? Entender onde é que está o erro, onde não está acontecendo, se acontece algum problema, a gente tem que ali agir de uma forma imediata, e isso realmente tem que fazer parte de toda empresa que presta serviços de saúde. E Cuidado aí, redobrado. Dani, até eu acho que essa questão do treinamento de toda a força de trabalho é extremamente importante também, porque quando você fala de um vazamento, né, de dados, seja por uma enfermeira, seja por um médico, quer dizer, são profissionais que já no código, né, de ética das profissões, eles têm isso, né, já muito forte, enfim, né, eles sabem o dever que eles têm nesse sigilo. Mas, eventualmente, outros profissionais, né, a gente estava até conversando mais cedo, como, por exemplo, os recepcionistas do banco de sangue, o recepcionista de um hospital, a pessoa que trabalha na limpeza, enfim, essas pessoas não têm essa consciência, não sabem que o dano que um eventual vazamento de dado pode causar, né? Do prejuízo que isso pode trazer à empresa. Então, se essas pessoas não estiverem também muito bem treinadas, né? Não só aquelas que lidam diretamente, mas como eventualmente têm contato, né? Com os dados pessoais, né? Dos pacientes, dos doadores, enfim,
é fundamental esse tratamento para que elas possam entender, né, quais são as obrigações, né, da empresa e quais são as repercussões em caso de vazamento, né, quais são os cuidados que têm que ser tomados, e aí sim, mais do que nunca, volta aquela questão da responsabilidade, né, se a empresa, né, o hospital, o serviço de hemoterapia não conseguir demonstrar que, de fato, toda a força de trabalho dela foi treinada, né, em relação aos deveres, em relação às boas práticas da LGPD, certamente ela vai ter uma aplicação de penalidade em caso de vazamento muito maior do que teria se mesmo treinado algum funcionário cometesse enfim, alguma violação ou realizasse ou participasse do vazamento de algum desses dados. Né? Sem dúvida. Bom, o cuidado redobrado na capacitação, como eu já falei lá atrás, né? A gente tem um cuidado natural em fazer isso, e agora ainda mais devido à sensibilidade sobre os dados que nós temos nas mãos. Investimento em tecnologia e segurança de informação é indiscutível, não tem como, né? Porque o uso de tecnologia para nossa existência dentro desse mercado, ele é uma condição. Nós estamos dentro dos hospitais, nós estamos efetuando uma série de análises, uma série de informações estão sendo trocadas, então nós precisamos investir em como segurar essa informação de uma forma realmente provar, olha aqui, eu estou cumprindo com os requisitos, eu estou cumprindo com tudo que eu preciso para eu tentar minimizar a possibilidade de qualquer tipo de dano. Alinhamento de sinergia com os parceiros de negócio, né? Pode parecer também óbvio, né? Porque qual empresa que não tem que ter alinhamento e sinergia de qualquer área com seus parceiros? Mas no nosso caso é vital, né? A gente não pode agir de uma forma sozinha, entender, interpretar de uma maneira e achar que eles devem nos seguir. Não, nós precisamos entender, existe muita lacuna, existe muito desafio, e ter essa sinergia, esse alinhamento, vai fazer a diferença no nosso dia a dia para que a gente consiga destravar os negócios, que a gente consiga resolver, adequar e mostrar que o nosso objetivo é a segurança, é manter a segurança do nosso paciente. Bom, e agora sim, finalizando, eu trouxe apenas uma frase de reflexão que eu sempre gosto de colocar no final de algum tema mais chato, assim, um tema que mexe realmente com interpretações, que fala sobre o direito à privacidade é o nosso direito de manter um domínio sobre tudo em nossa volta, o que inclui todas aquelas coisas que fazem parte de nós, como o nosso corpo, nossa casa, nossa propriedade, pensamentos, sentimentos, segredos e identidade. O direito à privacidade nos dá a capacidade de escolher quais partes deste domínio pode ser acessada por outras pessoas e para controlar a extensão, formato e o momento do uso dessas informações que escolhemos para divulgar, né? Acho que é importante a gente entender que realmente é parte de nós, nossos dados. Então, a gente precisa entender o impacto na vida do outro e como que a gente precisa dar a ele o controle do que fazer com o dado dele. Então, é isso. Meninas e meninos presentes, dúvidas, algum comentário? Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Obrigada, Dani. Agradeço a sua participação também. A gente agora está aberto para perguntas, se alguém tiver alguma, enfim, questão aí que queira debater com a Daniela. Mas eu queria, Dani, já te perguntar, enfim, em relação aos treinamentos que você tem dado na empresa, enfim, todas as conversas que você tem tido, né, principalmente em relação ao uso de WhatsApp, né, o que tem aparecido de resistência ou de dúvida, né, seja nessa parte de captação, seja na parte de troca de informações médicas em relação ao WhatsApp, qual tem sido a maior resistência, né, e quais são as recomendações, né, que você faz nesses treinamentos em relação ao uso de WhatsApp? O uso de WhatsApp, ele não é o ideal. Existe um tráfego muito grande de informações sensíveis e o WhatsApp não é um ambiente que a gente possa controlar, né? O ambiente que pode ser controlado é um ambiente que a gente consiga criptografar dentro do ambiente corporativo. Existem aplicativos semelhantes que estão surgindo. Nós temos, dentro do próprio Office, nós temos o Teams, que é um bate-papo, a maioria das pessoas possuem dentro do seu celular, né? Então, o ideal é você trafegar qualquer informação sensível dentro de um ambiente que a gente consiga fazer o controle, consiga criptografar. E isso, na verdade, assim, surge um desconforto inicial,
mas é uma mudança. Eu acho até que dentro do cenário, onde nós temos diversos profissionais de saúde que trocam informações com profissionais de outros locais, a gente consegue entender, eu acho que as pessoas estão conseguindo entender esse desafio e, na verdade, esse hábito, né, e o risco que acontece, e como que, na verdade, a gente pode utilizar uma outra forma, utilizar uma outra plataforma mais controlada, e que isso pode gerar um desconforto no início, mas aquilo vai continuar acontecendo de uma forma não atrapalhar o trabalho, mas de uma forma que eu consiga manter essa segurança. Então, faz parte desse aprendizado, faz parte dessa busca da melhoria. A gente, inclusive, até me falaram de um aplicativo que alguns hospitais estão utilizando, que inclusive foi criado pela Microsoft para poder ser controlável mesmo, muito semelhante com o WhatsApp, né, e Telegram, que não são controláveis, que são externos. E então, assim, as empresas já estão se mexendo, o movimento da área médica, da área de saúde já está acontecendo, porque sabe-se que a troca é comum, mas ela não é devida dentro de uma plataforma onde ela não tem a segurança, né? A gente precisa, enquanto pessoa jurídica controladora do dado, controlar o que é transitado dos nossos titulares de dados. Então, é um desafio, mas eu acho que a receptividade tem sido, dentro do possível, boa e com o tempo isso vai passar a ser até, nossa, nem fez diferença. É isso que eu espero. Tá ótimo, obrigada. Agora, se no limite precisar compartilhar alguma coisa por WhatsApp, que pelo menos não faça de uma forma que não identifique o paciente, não é isso, Daniela? Né, o ideal é que não se compartilhe, né? Porque dado pessoal é o dado que você pode identificar, não sendo identificável, ele não se torna um dado para ser passível de tratamento pela legislação, né? Pela LGPD. Mas a anonimização é muito utilizada na área médica, então sempre que possível, se você tem um código, se você não consegue identificar quem é a pessoa, sem dúvida nenhuma é muito mais seguro, né? Mas existe também discussões acerca da possibilidade real de você anonimizar um dado de saúde, porque em algum momento você precisa chegar na identificação do paciente. Então também tem uma série de discussões, né? São inúmeras, parece infinitas discussões sobre o tema. Então a gente definir, vamos assumir alguns riscos, vamos nos cuidar dessa forma e fazer de acordo com a sinergia da área, né? Com os outros parceiros. Tá ótimo. Bom, eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta. Tem aqui um comentário do Adalberto Gomes Neto. Parabéns pelo conteúdo e abordagem. Então, eu termino aqui essa live parabenizando você, Dani, não só pela live, como pelo trabalho que você vem desenvolvendo na GSH. É um desafio enorme, mas acho que você tem conseguido lidar com isso muito bem. Enfim, é isso. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal, pelo convite. Tchau, tchau, pessoal.